Cumprimento os irmãos com a graça e a paz, amém? Abra sua Bíblia no capítulo 105, Salmos 150. Amém? Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência de sua grandeza. Louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louvem ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Que nós possamos dar início a esse culto com muito louvor e adoração e que do começo ao fim tudo seja para a honra e glória de Deus. Amém? Deus, Senhor Pai, Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos por estar mais uma vez em tua casa, em tua presença. Deus, muito obrigada por nossas vidas, nossas famílias, por cada um que está aqui, cada um que está em casa assistindo da tua palavra. Que todo mal seja repreendido em nome de Jesus. Que a sua glória, Deus, esteja neste lugar e que cada coração seja tocado pela sua grandeza. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém? Posso crer no amanhã, porque Ele vive, não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, e vivo está. Filho amado, para morrer em meu lugar, por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, mesmo não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus. Chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então
através dessa canção que nós somos apaixonados por Cristo e você tem a oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Declarar que nós somos sobreviventes, amém? Chorava bem no auge da minha dor, nada me consolava, mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, bebendo, eu aprendi a subir.
rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de
Boa noite, a graça e a paz, queridos. Pode tomar seu assento. Passar rapidamente os avisos. Lembrando que quarta-feira, 19h30, nós temos o culto da vitória. Sexta-feira, 19 horas, oração, né? E a Elaine vai transmitir o recado dos jovens, né? Vai ter uma programação especial agora nesse sábado para os jovens. Graça e paz, igreja, amém? Bom, o meu convite é para os jovens, os adolescentes. Nesse próximo sábado agora, dia 24, às 18 horas, a gente vai fazer uma programação diferente. Vai ser lá em casa, a gente vai assistir um filme, comer uma pipoca, um lanchinho. A gente vai fazer algo diferente. Então vai ser no sábado, às 18 horas, 6 horas, tá, da noite. E eu conto com a presença de todos, tá? Quem puder ir, os pais que puderem levar os seus filhos. Quem não souber onde eu moro, eu mando a localização. E assim, vai ser algo bem diferente. A gente vai começar a trabalhar, né, nesse sentido, com alguns trabalhos diferentes, voltado para os jovens, ok? Eu espero todos vocês. Conto com a presença de todos e os pais, né, e levarem os seus filhos. Amém? Amém. E domingo, né, domingo, 18 horas, nosso culto de celebração. E no outro sábado, dia 31, último sábado, será a programação da live das crianças, né? E a Flávia está pedindo também, né? Ela não está hoje, mas está pedindo doces, balinhas, para a gente poder montar um kit para distribuir entre as crianças da nossa igreja. Então, você que sentir no seu coração de trazer aí um pacote de bala, um pacote de bombom, pipoca, doce, paçoca, né? Tudo que é ligado à criança, né? Um brinquedo, alguma coisa, você pode estar trazendo. Acho que mais comida mesmo, né? Um pacote de balinha. Então, para a gente poder estar também fazendo o nosso Dia das Crianças aqui também. Amém? Então, seria os avisos agora de mês de setembro, né? De outubro, meio atrasado aqui, mas para a glória do Senhor, estamos aí vencendo, né? Onde estivemos lá no Posto Mineirina, Marcelo Glória, com a bênção, o culto dos homens, né? Esse mês aqui de outubro tivemos o culto das mulheres, né? Foi também tremendo, e ontem estivemos lá, né? Alguns homens, né? Tivemos um momento de comunhão, de adoração, né? Conversa, né? Jantamos lá. Comi uma meia banda de frango, caipira, né? Uma bênção. Apresentei os irmãos que não foram, eu fiz a parte deles. Amém? Então, foi bênção. É bom, igreja é igreja, né? A gente tem que... Igreja não é o prédio, somos nós, né? E a Bíblia fala quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união, né? Então, quando a igreja está em comunhão, está em unidade, né? É uma família, né, irmãos? Quando se reúne, irmãos, é muito bom a gente estar junto, a gente poder conversar os assuntos, né? Nosso pastor, o presidente estava lá, pastor Luiz Gonzaga, né? Os irmãos aqui que foram ovelhas dele aqui, né? Tiveram o privilégio, né, de ele ministrar o louvor lá, né? Pastor Jonas, também o Mauro esteve ali conosco também, que congregou aqui, está lá em Campo Grande, né? Auxiliando lá também a obra. Então foi um momento assim de saudosismo, né, de muita alegria, né, e pessoas novas também, né, os mais novos daqui da igreja, eu, Jerônimo, pastor Jonas, tinha um irmão que estava lá, que trabalhava lá. E foi um momento muito bom, né, e que a gente possa continuar assim, né, nessa mesma alegria, nessa mesma fé no Senhor. Amém? Querido, queria deixar uma palavra, eu vou procurar ser breve, né, já estou pregando umas 5 semanas praticamente. Lucas capítulo 19, verso 1, sobre Zaqueu. Lucas 19, verso 1. Amém? Lucas 19, 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, e por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro,
a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos que viram isto murmuraram, dizendo que é ele que se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Senhor, fala conosco através da Tua palavra, porque é através dela que o Senhor fala conosco, através do Teu Espírito Santo, que gera inspiração no nosso coração, que usa a nossa boca e que prepara os corações também para receber a boa semente da Tua palavra. E que essa palavra possa germinar e ter uma colheita de 1 a 100, que ela possa ser frutífera para as nossas vidas nessa noite. E é assim que nós oramos. Eu peço a Tua misericórdia, a Tua graça sobre a minha vida. Perdoa os meus pecados, minhas fraquezas, mas na fraqueza o Senhor possa me usar para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, querido? Então, uma história bem conhecida, né? Tem até a música do Regis Janese, né? A gente já trouxe essa mensagem, falando de um homem, né? Um homem judeu, chamado Zaqueu, que Zaqueu significa justo, inocente, puro, né? Tem um bom significado esse nome, né? E Zaqueu, ele era um publicano. Quem que eram os publicanos? Eram cobradores de impostos que estavam a serviço do governo romano. Nessa época havia o domínio do Império Romano, que ele havia tomado vários países, né? E ali os romanos, o que eles faziam? Eles tinham domínio sobre o país, mas eles davam um governo próprio para aquele lugar. E os publicanos eram essas pessoas que eram judeus, que eram requisitados pelo governo romano para cobrar impostos do povo judeu. Então eram patriotas, né, que serviam a outra nação. E além disso, alguns desses, eles, como se diz, né, nosso país aí, agora, época de eleição, né, havia os que eram corruptos, né, que cobravam a mais e embolsavam, né, e eles eram mal vistos por essa reputação, né, ainda de serem traidores da nação e ainda por serem corruptos. Então eles eram maus, né, não eram bem vistos na sociedade ali judaica. E Zaqueu era um desses, e a Bíblia fala que ele era o maioral, que ele era o quê? Chefe. Ele não era só apenas um cobrador de imposto, ele era o chefe dos cobradores daquele lugar, né? O responsável pela coletoria, pela alfândega ali, pela exatoria do lugar, né? Pela fazenda, né? Vamos para a linguagem tributária, né? Uma fazenda tributária. Então ele era esse homem, e relata aqui também que ele era rico. Então, que ele tinha posses, que ele tinha bens, que ele tinha dinheiro. Era um homem bem sucedido, né? Ele era um homem bem, como se diz assim, de uma classe alta, né? Apesar do que ele fazia para se enriquecer, ele era um homem rico, né? E ele então tinha acesso a muitas coisas. O dinheiro pode alcançar algumas coisas nesse mundo natural. Só que ele ouviu falar de Jesus, ele ficou curioso, porque Jesus arrebatava uma multidão de pessoas seguia Jesus. Jesus estava entrando em Jericó e a Bíblia fala aqui que havia uma multidão que estava seguindo Jesus. E nessa multidão, irmãos, nós vimos que o texto, nos versículos anteriores, ele viu o cego antes na cidade, o cego de Jericó, e ele cura o cego. Então, quando Jesus passava, milagres aconteciam, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, e aquela multidão se aglomerava diante de Jesus. E Zaqueu ficou curioso, porque ele queria ver quem era Jesus. Quem era esse homem que tinha o poder de arrebatar multidões de pessoas? Então Jesus ali estava sendo um ícone naquele momento, porque ninguém conseguia ter tantos seguidores como Jesus naquela época. E ele decide ir até onde Jesus está.
mas ele vê uma multidão, então aquela multidão era um empecilho até ele chegar a Jesus. Mas a Bíblia fala que havia a mulher do fluxo de sangue, que ela via uma multidão, mas ela decide ir de encontro com Jesus. Aquela multidão não impedia, ela estava fraca, debilitada, porque ela sofria de 12 anos de uma hemorragia. Mas isso não impediu com que ela fosse até Jesus, porque ela tinha plena certeza que ela tocasse nas orlas do vestido de Jesus, ela seria curada. Então a fé faz a gente ir de encontro com Deus. Então é isso que é a mola que nós precisamos, propulsora, algo que nos gera para continuarmos caminhando, seguindo a Jesus. É a fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, crer que Ele existe e agradar o doador do que buscam. Então, irmãos, quando a gente tem os nossos olhos fixos em Jesus, quando nós temos a vontade de conhecer Jesus mais e mais, né, que a gente quer se aprofundar, quer ter o conhecimento dele, quer ter conhecimento dele hoje para nós, através da palavra, porque Jesus não está mais em carne no nosso meio, mas ele está em espírito, através do Espírito Santo que habita em nós, né? Então, nós podemos nos comunicar com Deus, né, através da palavra, através das orações. Então é um meio com que Deus fala conosco. Então Zaqueu, ele tinha esse desejo de ver Jesus, de conhecer Jesus. E isso, querido, que nós precisamos ter, irmãos, que nós nunca podemos perder, esse desejo de conhecer mais e mais Jesus. Não importa se você já tem 20 anos, 30 anos no Evangelho, se você já teve experiências sobrenaturais com Deus. Importa que Deus tenha uma experiência nova para nós a cada dia, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. As experiências, Deus sempre tem algo novo, assim como vem uma luta nova para nós, vem um leão novo para tentar nos tragar, Deus também tem novidades para nós, Deus tem revelações novas para nós, Deus tem algo novo para nós, porque Deus gosta de comunicar com os filhos, Deus gosta de ter relacionamento conosco. Por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus, para quê? Para que através de Jesus nós tivéssemos acesso ao Pai, para que nós tivéssemos o Espírito Santo habitando em nós, para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. Deus gosta de relacionamentos, Jesus gosta de relacionamentos, porque Jesus se relacionava, Ele era diferente dos outros sacerdotes da época, os profetas, Ele relacionava com qualquer pessoa que chegava até Ele. Até pessoas que duvidavam ou queriam armar uma cilada para ele. Mas Jesus, ele estava sempre aberto para se relacionar. Ele estava sempre aberto para conversa. Ele estava sempre aberto para poder ajudar. Então, agora Zaqueu, ele decide. Até antemão era uma curiosidade. Algo atraía até ele. A Bíblia fala que nós somos atraídos por Deus, por um amor eterno, com benignidade, nós somos atraídos por Deus. Então, querido, você não é fruto do acaso. Deus um dia, né, Jesus um dia, ele atraiu você para o Evangelho. Você conheceu a palavra de Deus, né? Você foi transformado pela palavra de Deus, você recebeu, né, a semente da palavra de Deus, né? E isso está plantado no teu coração, por isso que você tem desejo, querido, de estar na casa do Senhor. Ainda que você passe alguns dias fora, ainda que você possa estar passando tribulações, mas, querido, uma palavra foi plantada no teu coração, e ela vai te trazer novamente a presença. E aquele homem chamado Zaqueu, ele estava sendo atraído para a presença de Jesus, porque o Espírito Santo já estava trabalhando ali. E o que aconteceu? Jesus procurava ver, mas havia a multidão que impedia. E por outro problema, ele era um homem de pequena estatura. Duas dificuldades havia: a multidão e a sua condição física, que fazia com que ele não chegasse. Então, queridos, nós sabemos o quê? Que muitas vezes, irmãos, às vezes as pessoas à nossa volta, ou até mesmo as nossas fraquezas, a nossa pequenez, o nosso pecado, as nossas fraquezas, ou pessoas talvez que são levantadas para tentar nos impedir de chegar até Jesus. Nós temos que ter essa plena convicção na nossa vida, irmãos, que muitas vezes a nossa incapacitação, as nossas fraquezas, os nossos pecados, né, a nossa falta às vezes de uma comodidade, uma locomoção, alguma coisa,
né, alguma dificuldade nos impede. Ou às vezes as pessoas que estão à nossa volta, às vezes você que tem o esposo ainda não é convertido, é difícil. Quinta-feira eu preguei na sede, eu vi uma irmã chegando lá, ela estava visitando, ela contando a dificuldade que tinha, né, do esposo vir com ela. Então a gente vê, às vezes, as dificuldades, mas mesmo assim ela decidiu buscar pela família dela. Então isso não impediu, né? Pegou um Uber, chegou lá, depois pegou um outro Uber, foi embora. Então, irmãos, muitas vezes buscar Jesus não é tão fácil, não é moleza também. Às vezes as dificuldades vão surgindo. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade. Mas que quando você tem a convicção que você quer ter um encontro com Deus, que você quer encontrar Jesus, que você tem o desejo de se relacionar com Ele, as dificuldades suas e das demais pessoas não te impedem de você de encontrar com Jesus. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Ele viu a dificuldade, irmãos, mas ela ignorou as dificuldades. Ele decidiu o quê? Primeiramente, ele havia o desejo de ver, de conhecer. Jó diz, olha, antes eu ouvia falar de Deus, hoje os meus olhos veem. Então ele teve um relacionamento profundo com Deus. Agora ele decide o quê? Correr. Já que algumas coisas impediam, algo que ele conseguia fazer, ele fez, que era correr. Ele tinha pernas, então ele decidiu correr. Ele foi à frente da multidão. Havia aquela passeata e ele decide ir na frente. Então ele consegue vencer a multidão. O primeiro obstáculo foi vencido, ele venceu a multidão. Agora, a estatura, a outra dificuldade que ele tinha. Ele viu uma árvore, um sicômoro, que é uma figueira brava, que tem espinhos. Mas mesmo assim, a vontade, o desejo dele estar na presença de Deus, de conhecer Jesus, não impediu. Ele viu assim, olha, eu vou subir, eu vou ver Jesus daqui. Se a minha altura não permite, eu vou usar essa figueira, que através dessa figueira eu vou ver Jesus. Então, queridos, Deus sempre tem um meio para que a gente possa chegar até Ele. Aonde nós não temos a capacitação, Deus sempre vai levantar algo material, natural, para nos ajudar, ou espiritual, pessoas. Então ele decide, mas querido, para que ele pudesse subir na figueira, para que ele pudesse correr como uma criança, algo ele teve que abrir mão. Primeiramente você vê que ele era um homem bem sucedido. As pessoas que têm algo que sobressai as pessoas, poder econômico, ou intelectual, ou físico, elas têm uma tendência de o nariz empinar, da pessoa ser orgulhosa. Mas ele abriu mão disso, ele esqueceu de quem ele era, porque o desejo de conhecer Jesus era maior. Irmãos, Deus não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe idade, não escolhe... Querido, quando nós somos atraídos por Deus, irmão, Ele nos atrai, irmão, não tem como fugir da presença de Deus. Então ele vence isso aí. Então ele decide subir. O esforço, a salvação é pela graça, mas a Bíblia fala que o reino é tomado por esforço. Tomado por esforço. Queridos, você recebe Jesus na tua vida, mas querido, se você quer crescer, você precisa se esforçar para conhecer a Deus. Você precisa orar, gastar horas em oração com Deus. Você precisa gastar horas estudando a palavra. Você precisa abrir mão de, às vezes, você comer algo delicioso para você ficar no momento de jejum com Deus, para que a sua carne seja quebrada e que Ele fale o teu coração, que você se torne sensível ao Espírito de Deus. Então, alguma coisa Ele precisou abrir mão. Conversando com o Jerônimo ontem, eu falou assim, olha, queridos, quanto mais a gente quer conhecer de Deus, quanto mais experiência, mais profundidade com Deus a gente adquire, a gente precisa abrir mão de algo, irmãos. Que hoje é muito difícil as pessoas, nós, querido, nós temos uma natureza de só ganhar. Desde quando nós somos crianças, eu vi uma ministração acerca disso. Nós somos treinados desde criança a ganhar. Até a criança mesmo com o choro. É para quê? Para ganhar mamadeira, para ganhar,
colo, é para ganhar uma roupinha limpa. Então a criança chora. Então nós fomos treinados naturalmente só para ganhar. Nós não fomos treinados para perder. Nós não fomos treinados para abrir mão. Por isso que uma dificuldade com o evangelho é isso. Porque muitas pessoas não conseguem chegar ao nível da estatura de varão perfeito, como diz lá em Efésios, porque não está disposto a abrir mão. Quanto mais você quer crescer em Deus e quer ter mais de Deus, a gente precisa abrir mão das coisas, dessa terra, do natural. Só que nós não queremos abrir mão, porque nós somos acostumados a ganhar. E a própria igreja neopentecostal, a igreja atual, o que ela quer? Ela mostra, olha, vem para alguns anúncios de alguma igreja, venha para Jesus, porque a sua vida vai mudar. Porque você não tinha casa, agora você tem casa. Porque o seu casamento estava destruído, agora você veio para a igreja determinada, a placa, né? Não fala nem de Jesus, fala o nome da denominação. A sua vida mudou. Agora você andava de bicicleta, nem de bicicleta, agora você tem um carro. Então, algumas igrejas, denominações, alguns pregadores, né, falam de ganho. Com certeza, irmão, se você está na presença de Deus, tem prosperidade. Mas, querido, isso não é a razão principal para nós. A nossa principal razão é ter um encontro com Jesus. Porque quando você tem um encontro com Jesus, a Bíblia diz, buscai o reino de Deus e todas as coisas são acrescentadas. Deus, aonde Deus está, tem prosperidade, irmão, tem abundância. Mas isso não é o objetivo nosso. Nosso objetivo é ter um encontro com Jesus. É ter a presença do Mestre na nossa vida. É ter a presença do Mestre no nosso barco. Então Zaqueu, ele vai de encontro, aí sobe naquele lugar. Só, querido, quando você vai, decide ter um encontro com Jesus, ninguém está vendo o que Zaqueu estava subindo naquele lugar. A multidão estava interdita com Jesus, mas Jesus o vê e disse assim, Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na sua casa. Queridos, uma coisa que a gente precisa aprender, irmãos, aquilo que você faz no secreto, os homens não podem ver, mas Jesus vê. Todas as coisas, boas ou ruins, a Bíblia fala em Provérbios que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra contemplando bons e maus. Então, querido, não adianta você chegar na igreja e mostrar uma coisa, porque Deus já está vendo. E se você faz uma coisa boa, não precisa você buscar ser notado. O pastor não me falou, não me elogiou aqui, só me elogiou fulano. Não, querido. Graças a Deus, querido, porque se eu não te recompensar com elogio, Ele vai te recompensar muito mais melhor do que eu. Porque, querido, a recompensa de Deus é melhor do que a do homem. Aí ele disse, olha, desce depressa, porque Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabia que ele ia ter esse encontro com Zaqueu, que havia salvação naquele lugar. Ele viu a disponibilidade que Zaqueu teve de ir com o encontro com ele. E Jesus disse, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Antes ele subiu, agora ele está descendo. Querido, o evangelho é assim, muitas vezes Deus fala no monte, mas Deus também fala no vale. Tem hora que é para subir, mas tem hora que é para descer. Deus, ele sempre tem uma coisa diferente, ele tem uma unção diferente, ele tem algo diferente, uma maneira diferente de falar conosco. Talvez ele falou com você de uma forma, mas o outro dia ele vai falar com você de um outro jeito. Zaqueu, prontamente, querido, ele se alegrou porque foi uma surpresa para ele. Ele não achava que Jesus ia notar ele. E mais ainda, porque pelas outras pessoas, ele era malquisto. Ele não era bem-vindo naquele meio. Mas ele decidiu, independente do que ele era, de encontrar com Jesus. Porque Jesus não abre mão de nós, pelo que nós somos. E naquele momento Jesus chegou e disse, desce depressa, Zaqueu, porque me convém estar na tua casa. Vem, e vem depressa. Então Jesus está falando para mim e para você, vem depressa, porque me convém estar na tua casa nessa noite. Eu quero entrar na sua vida, eu quero mudar.
a tua história, a história da tua família. Eu quero fazer algo novo na tua vida, nesta noite, no nome de Jesus. E ele obedeceu a voz do Senhor, ele pegou e desceu depressa, e o recebeu com alegria. Aleluia. Querido, quando Jesus chama, irmão, vai depressa mesmo, e com alegria. Nós precisamos ter alegria de servir o Senhor, né? Nós precisamos ter alegria de ter Jesus, irmãos, né? Alegria em todo tempo. Tem luta, tem provação, tem perseguição, às vezes tem momentos difíceis, tem. Ele passou por tudo isso, irmãos. Ele subiu, ele correu a multidão, ele subiu a figueira, ele desceu a figueira, né, do tamanho dele, com toda essa dificuldade, desce, sobe, corre, né, a dificuldade que ele teve. Mas, querido, no momento que Jesus chama ele, irmãos, o que acontece com ele? Ele sente alegria. É assim o evangelho de Jesus, querido. Querido, não importa o sofrimento, mas quando você já viu, quando você passa a luta, mas na hora que o refrigério de Deus vem, irmãos, parece que você esquece tudo que ficou para trás, porque é assim a paz que excede todo o entendimento. A alegria do Senhor é isso, querido, é a nossa força. Você esquece, irmão, porque você pode passar por várias tribulações, várias lutas, mas no momento que Ele te chama, irmãos, o teu coração fica alegre, fica feliz. E todos que viram começaram a murmurar: quem é este que quem que é ele para se hospedar com um homem pecador? Aí eles já viram quem era o Zaqueu, né? Começaram a criticar Jesus pela atitude. Começaram a criticar Jesus pela atitude de ter recebido ele. Mas Zaqueu, querido, agora começa a mudança. Zaqueu, ele recebe com alegria. Quando você recebe a palavra de Deus com alegria, você recebe Jesus com alegria, o teu coração é transformado por ele. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Não adianta a gente ficar falando, olha, impondo com força. Você tem que fazer isso aqui, senão você vai para o inferno. Senão Deus vai pesar a mão. Irmãos, quando o homem não quer, o coração fecha, é difícil. Mas quando é com alegria, quando você traz a tua oferta, não porque é forçado, é isso, mas com alegria, diz o Senhor que te abençoa. Tudo nós temos que fazer com alegria. Pregar, né? Cantar, louvar, ficar ali na recepção. Então, querido, tudo, cuidar das crianças, ser um intercessor, tudo nós precisamos ter alegria. As pessoas começaram a reclamar, mas Zaqueu, naquele momento, ele sabia que ele tinha um amigo, era Jesus. Mexeram com o meu amigo, né? Mexeram com Jesus, né? Querem estragar querem mexer com o meu amigo, né? Por minha causa, mas não vai ficar assim não. Zaqueu disse assim, e se levantou em favor a Jesus. Olha, se eu, né? Se levantou, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. Diz que ele era rico. Vamos ver se ele era rico, mas se ele tivesse 100 milhões de reais. 50 milhões ele ia dar para os ricos, para os pobres. Então ele ia ficar só com 50. Mas uma pessoa, quando ele tem bens, ele quer ter cada vez mais. Ele não se contenta com pouco. Então agora essa decisão dele ter encontrado Jesus fez o quê? Com que agora ele compartilhasse. Agora, ele diz assim, olha, se eu passei alguém para trás, eu vou dar 4 vezes mais. Então ele sabia do caráter dele. Ele sabia se ele tinha pegado ou não das pessoas. Então agora ele decide o quê? Resolver o passado, dar conta do seu passado. Queridos, ninguém é perfeito, mas quando a gente começa a caminhar com Deus em direção a Ele, Ele vai nos transformando, Ele vai nos mudando nesse caminhar. E não tem uma conversão, queridos, se não haver frutos de arrependimentos, dignos de arrependimento. Não adianta a gente falar assim que eu vou mudar, mas continuar com as velhas atitudes. Ele decidiu reparar, ele decidiu abrir mão. Agora o dinheiro não importa tanto para mim, me importa que eu encontrei com Jesus.
Não importa, querido, se eu vou ganhar menos, mas eu quero estar na casa do Senhor, né? Não vou procurar um trabalho à noite, um trabalho que me afaste de Deus. Eu não vou procurar um relacionamento que me afaste da presença de Deus, né? Por quê? Porque eu encontrei Jesus, Ele é o meu maior tesouro, Ele é a minha maior alegria. Então agora está começando o milagre da transformação. A mudança está sendo gerada. E quando Ele diz assim, Jesus agora vê algo. A Bíblia fala que nós cremos com o coração, mas nós confessamos com a boca. Então Ele confessou fé aqui. O que agora Jesus disse? Pois hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar a salvar o que havia se perdido. Então ele era um judeu, um que tinha promessa da salvação, mas ele se perdeu nessa caminhada. O amor às coisas materiais, o emprego que era rentável, todas essas coisas fizeram com que ele se afastasse do propósito de Deus. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele entra no caminho de Jesus. Jesus o reconduz. Então ele veio buscar, querido, não pessoas santas, totalmente corretas, não, ele veio buscar a mim, você, o outro que está às vezes lá na rua, né? Ele veio para salvar aquilo que havia se perdido. Ele veio para nos resgatar. Se muitas vezes nós saímos fora do propósito de Deus, até mesmo dentro da casa de Deus, Ele nos reconduz novamente à presença dEle, aos pastos verdejantes, aos caminhos de deleite do Senhor. Então aquela palavra, aquela atitude, a mudança dele, querido, gerou salvação, gerou transformação, porque a salvação traz transformação, traz mudança de caráter, mudança de atitude, né? Então isso que aconteceu. Semana passada falamos sobre novo nascimento, ter um encontro com Jesus, ser uma nova criatura. E isso que nós precisamos. Todo aquele, querido, não importa se você ainda tem fraquezas na sua alma, nós lutamos constantemente contra essa nossa carne, né? Queridos, mas uma coisa que nós não podemos parar, irmãos, é de vir para a casa do Senhor, é desistir de orar, desistir de buscar, é clamar. A Bíblia fala que havia um outro publicano, um coletor de impostos, que falava o quê? Senhor, me perdoa porque eu sou pecador, porque eu sou fraco, eu sou falho, Senhor, me transforma. E havia um fariseu que dizia, batia no peito, eu não quero ser como esse publicano, esse pecador. Mas a Bíblia fala que o publicano, ele saiu mais justificado. Por quê? Porque ele sabia que ele precisava de Deus, que ele precisava de Jesus na sua vida. Querido, que você nunca perca essa essência. E nós precisamos de Jesus, porque sem Ele nós não somos nada. É por Ele, para Ele que foram feitas todas as coisas. Ele diz lá no Evangelho de João, sem mim nada podeis fazer. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. Senhor, eu te louvo por essa amada igreja. Eu te louvo porque nós fomos atraídos pela Tua palavra. Senhor, obrigado pelo milagre da transformação que o Senhor está gerando nessa igreja, na minha vida como sacerdote desse lugar. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto, Senhor Deus, eu sou ainda falho, mas eu também te agradeço porque o Senhor já me tratou em muitas áreas da minha vida. E eu sei que a obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para terminar. Eu louvo a Deus por cada vida que aqui veio para ouvir da Tua palavra. Porque, Senhor Deus, Ele está recebendo uma palavra, está recebendo uma semente, está sendo movido pelo Teu Espírito Santo. E eu te agradeço por cada vida que está nessa noite, Senhor, pelas vidas que estão chegando novas aqui neste lugar. Senhor, eu te louvo porque o Teu Espírito está trabalhando, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai começar a trabalhar na liderança dessa igreja, é o Espírito do Senhor que vai começar a trabalhar na vida dos irmãos, é o Senhor que vai começar a mover o céu sobre esse lugar, transformando cada coração, cada vida, Senhor, para a honra e para a glória de Deus, para o propósito que o Senhor tem para esse lugar, para esse tempo, para as nossas vidas. Senhor, Deus, em nome de Jesus, que eu possa ser uma inspiração na vida das pessoas deste lugar, dessa igreja, Senhor, que o Senhor levante pessoas, Senhor,
ó Deus, diante de Ti, Senhor, para ministrar com autoridade, com unção do Senhor. Não para dizer que somos melhores, mas, Senhor, que o Senhor transforma, que o Senhor resgata, que o Senhor restaura, que o Senhor é um Deus que pega aquilo que muitas vezes é improvável para fazer uma joia de muito valor. É assim o Senhor. Por isso nós Te damos graça, porque o Senhor morreu naquela cruz, pagou o peso dos nossos pecados naquela cruz para nos transformar, para que nós pudéssemos ter uma vida nova, para que nós pudéssemos vencer o pecado, vencer as nossas fraquezas e nos dar, Senhor Deus, umas roupas novas, Senhor, nos dar calçados novos, Senhor, nos dar, Senhor Deus, um anel e nos preparar o Cordeiro, Senhor. Eu Te agradeço, Jesus, que o Senhor abençoe a Sua amada igreja, o Teu povo, que o Senhor leve em paz e que o Senhor dê, Senhor, uma semana muito mais abençoada e que todos possam ter uma experiência com o Senhor no decorrer dessa semana, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? A graça e paz. Estamos despedidos.